Salve rapaziada, aqui Walter Nunes para mais um vídeo do Tio Chico Alvinegro. Fim da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos falar um pouco de Corinthians e de algumas loucuras que aconteceram nessa rodada. Meu irmão, o que é esse brasileiro? Viu? O que é esse brasileiro? Antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no Tio Chico Alvinegro. Me segue nas redes sociais. Segue o Walter Nunes também nas redes sociais, porque eu tô postando muita coisa sobre futebol e meu conteúdo de comédia. Tem muita coisa lá, então segue a gente. Tio Chico Alvinegro em todas as redes sociais e o Walter Nunes também, tá bom? Primeiramente avisar que eu não gravei o pós-jogo ontem, assim que acabou o jogo, porque a minha situação, Brasília é uma loucura, mano. Então ninguém tem saúde, na minha casa aqui ninguém tem saúde. Meu filho é o único saudável dessa casa, o cachorro tá mal, minha esposa tá doente. Então assim, né? Eu vim hoje aqui no sacrifício aqui, que eu já faço tudo de uma vez. Faço o pós-jogo de Corinthians e Vasco e já falo um pouco da rodada, né? Vamos lá. Vamos começar falando da rodada em si. E não tem como, né? O nosso jogo foi um dos primeiros, então a gente tem que falar Timão 5, Vasco 0. Esse é o placar. Reclame o que você quiser, mas impressionante o que o Daronco fez na Arena Corinthians. Meu irmão, que loucura. Tivemos o lance do gol do Bidu anulado. Ok, você pode dar aquela falta ali, né? Você pode, aquilo pra mim, a gente pode ver como falta, sim, ok, aceito. Mas aquilo ali, dependendo da interpretação do árbitro, aquilo ali pode ser um lance de jogo, aquilo pode ser um encontrão. E assim, eu tenho pra mim que em maioria dos campeonatos do mundo isso ali não é falta. Isso ali não é falta, só no Brasil. Então a gente tem uma arbitragem ruim, equipe do VAR ruim, tudo ruim e uma regra péssima. Irmão, o que é isso? Que loucura que tá acontecendo no futebol brasileiro. Que loucura que tá acontecendo no futebol brasileiro, tá? Mas ok, a gente não precisa discutir esse lance do primeiro gol anulado. Vamos ver aqui o lance do Bidu, olha só. É o goleiro do Vasco também, né, mano? Cara, isso aqui, eu até entendo esse lance. Eu até entendo, tá? Mas assim, isso é fato que na maioria dos campeonatos pelo mundo, das ligas, isso não é falta, cara. Isso não é falta, isso é um encontrão. Os dois estão correndo, estão em movimento. Essa intenção também é falta, ok. Então deixa passar esse do Bidu. Esse foi o primeiro gol anulado do Corinthians. Já teve mais, tá? O Vasco praticamente não assustou o Corinthians em momento algum. Tivemos algumas bolas. Então assim, teve um lance de cabeça com o Galvão Bueno. Vamos falar um pouco disso. O Galvão Bueno não chegou a tempo, atrasou no primeiro dia de aula, tá? Galvão Bueno atrasou no primeiro dia de aula. O Galvão Bueno gritou gol, sem gol do Vasco, não teve gol. O Galvão Bueno gritou gol. Então assim, voltou com tudo, Galvão. Parabéns, viu, Galvão? Parabéns. Meu Deus. Mas ok, parabéns pra ele. Agora, o impedimento que acharam no Yuri Alberto, que assim, golaço, diga-se de passagem, tá? Eles deram impedimento do Yuri Alberto. O Yuri faz até o movimento, mas o Yuri não participa do lance. Na minha opinião, assim que o Lucas Piton toca na bola, não tem um domínio. Não, ele participou do lance. Quando ele anulou esse lance, eu achei que ele estava marcando a falta do Memphis no Piton. Que ok, pode ser discutível, tendo visto o primeiro gol anulado. Mas não, ele deu o impedimento do Yuri Alberto, que não participa do lance, gente. O Yuri não participa do lance. Depois o Yuri domina a bola e dá sequência no lance. Mas depois que o Piton toca na bola, então assim, totalmente perdido o Daronco. Assim,
Não tem condições. Toda vez é isso. Impressionante. Então, na minha opinião, 5-0 Corinthians. Cabia mais o Vasco. E no fim da partida, o Carille ainda você deu entrevista coletiva, claro, né? Tem que ter a entrevista coletiva do técnico. E perguntaram pro Carille como é que tá a situação, se precisa de reforço. E ele foi direto. Você realmente acha que não precisa de reforço? Sim, não preciso. Tá aí. Direto e reto. Carille, você precisa de reforço? Não, eu não preciso. Né, eu acho que o repórter ele poderia ter... Não, mas e o Vasco, Carille? Porque às vezes ele não entendeu a pergunta. Eu tô falando do teu time, do Vasco. Não, o Vasco precisa mandar embora todo mundo e trazer... Eu não, eu tô ótimo. Eu não preciso de nada, minha vida tá boa, minha vida tá... O Vasco não, o Vasco tem que refazer, tem que renascer. Eu acho que faltou uma insistência do repórter, né? Você viu que ficou um climão e ele ficou esperando o cara confirmar. Ele falou, não, olha, acho que ele deve estar falando da minha vida. Minha vida tá tranquila, não precisa de reforço. Agora o Vasco, meu irmão, o Vasco se não mexer a gente tá fudido. É isso. Então eu acho que culpa do repórter aí, né? Infelizmente aí nossa imprensa tá complicada. É isso. Da arbitragem eu não quero falar muito não, porque ainda tem mais pra falar, tá? Só tem de arbitragem pra falar, mas do Corinthians foi essa palhaçada. Mesmo com essa palhaçada não adiantou. 3-0 Corinthians, 3-0 Corinthians e 4 pontos. 4 pontos no Brasileiro, sem derrota ainda. Baita partida. Vamos falar do Corinthians em si. Ramon Dias acertou pra mim, acertou. Eu já vinha falando que o Coronado tinha que ser titular. Ah, mas o Coronado não fez nada, Walter. Ok, Coronado, a partida ok do Coronado, tá? Abriu espaço. Gente, a gente tem que entender o sistema que o Corinthians joga bem. E esse sistema o Corinthians joga bem. Mesmo sem a presença do Garro, mas o Memphis jogando ao lado do Yuri, sabendo que tem um cara armando, esse é o time que funciona. Quando o Ramon Dias muda o esquema, quando o Ramon Dias muda todo o esquema, põe o Memphis para armar, a gente viu o que acontece, né? Tal qual quarta-feira. Como o Coronado pode não ter jogado bem, pode não ter esse destaque no jogo, mas esse esquema funciona. E para esse esquema existir, o Coronado precisa estar em campo. E o Coronado precisa de sequência para a gente ver o Coronado que a gente quer. Não adianta... Pô, botou o Coronado, o Coronado não jogou nada. Aí tira o Coronado, precisa de sequência. O Ramon Dias tem que entender isso, a torcida tem que entender isso. O Corinthians funciona nesse esquema. Desde aquela virada do ano passado, o Corinthians funciona nesse esquema. Yuri e Memphis jogando junto, um Garro armando. Se não tem Garro, é Coronado. Não adianta, é o nome que nós temos. Então ficar mudando esquema, colocando o Memphis para armar, isso não vai funcionar e a gente já viu que não funciona. Então esse é o esquema, tá? O Coronado pode não ter jogado bem, mas o Coronado fez bem para esse esquema e a gente precisa do jogador como o Coronado. Já que não tem Garro, tem que ser o Coronado. Então o Coronado precisa dessa sequência. Tendo em vista que a gente não tem prazo para a volta do Garro, é isso. O Ramon Dias tem que trabalhar o Coronado para ser esse jogador e o Corinthians precisa jogar nesse esquema, que é esse esquema que funciona. Então para mim é isso o acerto. Não tivemos a Chileri, não tivemos o Garro e o Hugo, já não é novidade. Então o Igor Coronado é o nome, tá? Esse é o esquema, pelo amor de Deus. Já não teremos nem Igor Coronado nem Memphis pro jogo da terça-feira na Sul-Americana. O Memphis saiu com o tornozelo destruído e isso ninguém viu. Isso o Daronco não viu, né? CBF criou uma regra idiota proibindo jogadores de subir na... Irmão, é impressionante. É impressionante o que está acontecendo no futebol brasileiro. A revista Piauí lançou uma matéria incrível falando da CBF. Então tá na hora de falar desses vagabundos, tá? Tá na hora de jogar essa merda no ventilador. Para criar regra é ótimo. O Edinaldo, o presidente da CBF aí, para quem não leu a matéria da Piauí, eu vou ler de novo eu vou dar uma estudada nessa matéria, vamos fazer um vídeo sobre isso. O Edinaldo simplesmente aumentou o salário de todos os presidentes de federações para 250 mil, de 50 mil para 250 mil. Incrivelmente ele teve votos de todos para se reeleger como presidente da CBF. Então vamos dar uma lida da revista Piauí, dependendo do teu espectro político, lê,
para você entender o que está acontecendo com o futebol brasileiro. A seleção brasileira, tudo isso, então tá aí, ó. A resposta tá aí nessas porcarias. Então vamos lá brigar contra a CBF, brigar contra tudo que tá acontecendo no futebol brasileiro, porque já virou palhaçada, mano. Estão acabando com o futebol brasileiro. Você criar uma regra pro jogador não poder subir na bola, meu irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É impressionante. Mas o Corinthians, ok, baita partida. Memphis e Yuri, na minha opinião, melhor dupla de ataque do Brasil. Você pode chorar, meu. Você pode fazer o que você quiser. Temos a melhor dupla em atividade hoje. O que vai acontecer daqui pra frente eu não sei. Mas hoje é a melhor dupla de ataque. E isso, o Corinthians garantiu aí, empatado com o Inter na liderança, o Inter líder, claro, por critérios de empate, de desempate. Mas o Corinthians está firme aí nesse começo de campeonato e esse é o caminho, tá? O empate contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova, poucos vão conseguir isso. Vitória em casa, quando tem que ganhar em casa, é ganhar bem e o Corinthians vem fazendo isso. Terça-feira, vira a chave sul-americana. Perdemos o primeiro jogo, agora indo para Colômbia buscar esse América de Cali, né? Então buscar essa virada aí na sul-americana. Ok? A galera reclamou muito da arbitragem no sábado, né? Principalmente no jogo do Corinthians, né? O Daron reclamando muito, mas ninguém esperava, ninguém imaginava o que viria no domingo, né? Então tá aí, né? No jogo do Inter e Cruzeiro, 3-0 pro Inter, mas o time do Cruzeiro reclama demais a expulsão do zagueiro Jonathan, que na minha opinião também não foi nada. E mais uma vez a arbitragem trabalhando aí para o time do Cruzeiro reclama que isso aí mudou a partida. Pode ser, mas né? 3-0 e o Inter líder do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez a arbitragem trabalhando contra. Alexandre Matos reclamou. Assalto à barbada. 3-0, assalto à barbada. Tá aí. É a vida do Cruzeiro. O Cruzeiro também tem que dar um jeito aí. Tá complicada a situação. Outro jogo também que a arbitragem foi, ó, uma delícia, foi Sport 1 por cada 2. Pênalti que todo mundo falando, todo mundo comentando. E claramente isso não é pênalti, tá? Claramente isso não é pênalti. Palmeiras sendo beneficiado aí no finalzinho da partida contra o Sport e o Sport sendo prejudicado. Reclamaram de outros lances também, mas esse lance deu origem ao gol aí no finalzinho do jogo. Reclamaram de pênalti que não foi marcado por Palmeiras, um cartão do Estevão contra o Estevão, uma falta que o Estevão sofreu nessa segunda rodada. Meu irmão, é brincadeira o que acontece, né? É brincadeira, pô. O Santos também, mais uma baita rodada, Santos e Bahia conseguindo um empate no final do jogo, mas o que importa é que o menino Ney foi. O menino ainda não voltou, não tá com condição de jogo, mas segundo o Lucas Mussetti, que o Neymar estava na Vila Belmiro, foi ao vestiário e depois iria ver o jogo no camarote. Mas logo depois, o inevitável aconteceu. Neymar deu apoio ao elenco, no vestiário e voltou para casa antes da bola rolar. O que importa é que ele foi lá. Acredito eu que o Neymar foi para Vila Belmiro, chegou lá, viu a situação e se tocou que não era Kings League. Falou, rapaz, vim pro compromisso errado. Foi embora, né? Eu vou pegar. O Neymar é brincadeira, né, mano? É brincadeira. Boa sorte aí, Santos. Então não tem muito o que falar, acabamos por aí. Chegamos ao fim da segunda rodada do Brasileirão. Corinthians, segundo colocado, coladinho ali no Inter, empatado em pontos. Então, estamos aí começando do jeito certo, Corinthians. Vamos manter isso aí, Corinthians. É isso. Não se esquece de se inscrever no canal. Segue o Tio Chico Alvinegro em todas as redes sociais. Vamos junto. Me segue também o Walter Nunes. Vai lá no Instagram, nas minhas redes sociais. O Walter Nunes. Estou postando muito conteúdo de comédia. Muita coisa sobre Corinthians também. Tamo junto. Não se esquece de seguir a gente. E terça-feira tem Corinthians na Sul-Americana. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Fui.